Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Papo de Locador. Se você não me conhece, meu nome é Rossi, sou fundador do Papo de Locador e da Universidade do Locador do Grupo AGE. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, pois sem eles nada disso estaria acontecendo. SPC Brasil. Se você quer ter a sua locadora blindada, fazendo uma boa análise de crédito segura para fazer uma liberação do seu equipamento, que é um bem muito valioso, entre em contato com a SPC Brasil. Agora, se a sua equipe faz venda de consumível ou não faz venda e você quer implementar os melhores diamantados do mercado, é Pirâmide Diamantados. Então, SPC Brasil e Pirâmide Diamantados, entre em contato com eles e obrigado pela participação. Hoje nós temos um convidado fantástico aqui com a gente. Nós vamos falar de um tema bem atual, na verdade, um pouco até, muitas vezes, se a gente for falar disso, até um pouco mais atrasado, se a gente está falando a respeito de 2026, nós vamos falar sobre reforma tributária, mas na ótica do locador. Então, nós vamos falar de termos técnicos, mas nós vamos falar a nossa linguagem mesmo. Com mais de 12 anos do segmento, atual presidente do Sindlec do Pernambuco, diretor do Loca Nordeste, é uma honra ter aqui com a gente o William Marcel. Seja muito bem-vindo, meu amigo William. Obrigado, Rossi, mais uma vez. A gente sempre junto, em diversas oportunidades. E me sinto muito honrado de poder participar aqui do seu podcast. A gente que agradece mesmo. William, vamos lá. Simples, objetivo e direto. Qual o impacto que a reforma tributária vai trazer para os locadores? Bem, Rossi, primeiramente eu vou até lhe corrigir, você na sua abertura, que eu acho que nós não estamos atrasados. Eu diria que a reforma tributária, esse tema tem que ser abordado constantemente. Tanto que hoje nós temos regulamentações ainda pendentes, então muita coisa ainda tem a acontecer aí daqui para o final do ano e quem diga no ano de 2026. Então, estamos on time. Bem, com relação aos impactos, Rossi, eu acho que o principal para nós locadores é justamente a questão do enquadramento e nós começamos a emitir um documento fiscal. Ao longo de todos esses anos, a gente sempre teve a nossa fatura de locação como sendo o nosso documento fiscal, que na realidade, né, era um documento que não tinha uma contabilidade perfeita. Então, com isso, agora, a gente com esse documento fiscal que vai ser implementado, toda a dinâmica da locação, do setor de locação vai mudar. Então, realmente, eu acho que o grande impacto será esse. A gente vai sair totalmente de uma, entre aspas, uma obscuridade com relação a isso e vamos participar realmente da configuração fiscal da legalidade, né? Da legalidade plena. Né? E isso vai ser realmente um grande impacto, não só para locadores, que são os locadores de máquinas e equipamentos, mas de veículos e todos os bem móveis de uma forma geral. Então, você está me falando que o locador que até então emitia só fatura de locação, que até era a briga que a gente tentava a todo momento até protestar a nossa fatura e não conseguia. Exatamente. A partir de agora, a gente vai ter que emitir a nota fiscal eletrônica. Exatamente, Rossi. E o principal impacto desse é porque nós, locadores, no Brasil, nós temos locadores de todos os níveis, né? E os locadores hoje, muitos deles não têm nenhum sistema de retaguarda, né? Então, você imagina, toda a nossa escrituração agora ela vai ter que ser eletrônica. As notas fiscais elas passam a ser eletrônicas, né? E com isso, se você não tiver uma retaguarda adequada, um sistema, né, que lhe dê apoio, que lhe dê orientação, uma contabilidade que esteja próximo do locador, esse vai sofrer com certeza. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que separar, né? O locador puro. O que é o locador puro, Rossi? É aquele locador que é somente locação, não faz mais nada. Não faz venda, não vende serviço, ele é 100% locação. E agora, quando a gente tem a mescla disso, William, você tem o locador puro e você tem o locador que faz a venda de serviço ou de com operador ou venda de acessórios, de consumíveis, como eu falei. Bem, nessa questão de locação, é porque a locação, eu ouvi até de alguns contadores, né, que a locação é um bicho estranho, né? Porque como não existe uma cessão de bens, né, uma transferência de bens, ele não é uma venda. E ele não é caracterizado como um serviço. Então, ou seja, ele ficava ali entre um e outro. Por isso, né, que o Supremo Tribunal Federal caracterizou nem uma coisa nem outra e a gente emitia só a fatura de locação. Então, o locador que já estava habituado a emitir uma nota fiscal de venda, com relação a isso, nada vai mudar entre aspas. Por quê? Porque simplesmente vai agregar a questão da locação e todos vão participar tanto do IBS, do CBS, como imposto.
Então, simplesmente vai agregar mais a questão da locação. Que a locação, inclusive, ela se torna uma operação onerosa. Por isso que está sendo, logicamente, que cobrado um imposto. Sim. E aí, falando disso, o que muda essa questão do imposto? Porque tem os impostos. Eu até fiz as anotações, que o pessoal mandou muitas perguntas. Nós abrimos as caixinhas lá na universidade e o pessoal mandou as perguntas. E aí tem os impostos federais e os estaduais. Aí Sim. Onde os federais é o PIS e COFINS, aí ele vira outro imposto, certo? Isso. No caso, aí são contribuições, né? Perfeito. Então, as contribuições, como o PIS e COFINS, eles viram o CBS. O CBS. Isso. Perfeito. E aí depois vem para os estaduais e municipais, que é o ICMS e o ISS. Isso. Que aí ele vira o IBS. Justamente. Esse imposto, ele vai haver uma federalização do imposto, né? Então, porque ele deixa de ser simplesmente um estadual ou municipal. Agora, o controle vai ser realmente federal, né? Tanto que está sendo criado o comitê gestor, né? Que esse comitê gestor é que vai coordenar toda essa arrecadação, vai ser uma grande força no Brasil hoje, nesse comitê gestor, e vai fazer a distribuição entre estados e municípios de toda a arrecadação brasileira. Você imagina, né? Inclusive, essa conta já está aberta, que vai ser no Banco do Brasil. A movimentação vai ser bem grandinha, né? E aí entrou um imposto novo, né? Isso. Nós tínhamos o IPI, né? Sim. E agora ele vai ser o imposto do pecado, né? Tanto que, para nós locadores, nós devemos sofrer, por exemplo, nos geradores, né? Os geradores causam uma poluição. Perfeito. Então, se causa uma poluição no meio ambiente, não é mais ou menos um pecado, mas, né, estão colocando como o imposto, vai ter o imposto do pecado sobre geradores. Isso é uma coisa tudo a confirmar, né? Isso aí tem muitas... Então a gente pode falar que todos os equipamentos a combustão vão passar por isso, William? Ou não? Rossi, ou não está definido ainda? Na realidade, Rossi, é difícil para nós locadores até afirmarmos esse tipo de coisa, né? Porque eu tenho feito muitas consultas, é uma coisa que eu acho importante nós locadores, se ficarmos constantemente atualizados por todas essas implementações, né, porque existem já muitas, inclusive, categorias que vão ser beneficiadas com redução de impostos, né? Os nossos contadores, por exemplo, eles vão ter uma redução, se eu não me engano, de 70% na alíquota do imposto. Então, mesma coisa é a questão desse imposto, né, que seria o imposto do pecado, vamos dizer assim, ou outro, né, um imposto que o valha. Existem categorias que devem ser enquadradas ou não. Então, isso tudo a gente tem que... Como você falou, é uma locadora que aluga 100% geradores, já sabe que vai ter esse imposto. Agora, não vou afirmar, mas é nessa linha. Nessa linha. O detalhe são as locadoras da linha low level, né? As linhas leves que a gente chama, né, William? Isso. Que tem a mescla tanto de ferro, como equipamentos a combustão linha leve e assim por diante, né? O que eu acho que deve ter aí, no caso que nós estávamos falando, é mais com a questão dos nossos fornecedores, né? Na hora de nós comprar, nós fizermos a aquisição desses equipamentos, eu acho que os impostos já vão estar aí dentro. Talvez na nossa comercialização, não. Mas na questão dos próprios, da compra do equipamento, sim. Você tocou num ponto importante, que era uma próxima pergunta aqui. O pessoal, poxa, Rossi, e agora, para comprar? É melhor comprar por um estado X, Y, Z, ou para eles agora não vai mudar e não interfere isso, a questão da aquisição, William? Não, a aquisição, Rossi, justamente com a reforma tributária, o grande ponto da reforma é fazer uma equalização entre todos os setores, né? Então, ou seja, nós, por exemplo, locação, nós não pagávamos os impostos, né? E agora vamos pagar, né? Outras categorias que tinham benefícios fiscais vão deixar de ter benefícios fiscais, né? A maioria dos benefícios fiscais, inclusive, vão terminar justamente em 32. Né, que é justo quando a reforma deve ficar plena. Então, essa equalização vai deixar a coisa mais uniforme entre todos. Sendo assim, essa guerra entre estados, essa compra entre estados, essas diferenças de ICMS antigo, né? Sim. É interessante, que eu acho que não sei como meu filho vai lidar com isso, né? Mas o ICMS que nos acompanhou ao longo de todos esses anos vai deixar de existir. Então, não vai ter isso. Então, você está ou comprar de uma federação ou outra, não vai ter nenhuma diferença. O que vai mudar ainda continua essa questão de qual regime ele vai estar. Aí sim. Sim, sim. Aí continua a mudança. Eu acho que essa questão dos regimes é um dos pontos mais delicados que o amigo locador realmente ele tem que se preocupar, tá, Rossi? Porque como a gente vai ter essa diferenciação entre o simples,
o presumido, né, e o real, e vai ficar mais evidente ainda, né, nessa questão da reforma, eu acho que isso é uma análise que tem que ser feita com muito carinho. Por quê? Porque nós vamos começar a emitir notas fiscais. Então, esse documento fiscal, até o momento, está sendo chamado de DERE. Então, a partir daí, o locador, ele emitindo esse documento fiscal, o cliente vai receber um crédito dessa nota, né? Então, ele recebendo o crédito dessa nota, ele vai utilizar dentro das próprias operações. Então, ou seja, uma grande construtora, né, uma grande empresa, ele vai querer comprar, logicamente, né, alugar, no caso, de empresas que forneçam para ele esse crédito, essa nota. E no caso do regime simples, que vai continuar existindo, né? Existe até um movimento agora no Congresso, que agora eu acho que deve ser aprovado, um aumento, né? Eu vi algo em torno de 8 milhões o simples, então ele sai de 4 milhões e 800 para 8 milhões. Né? Então, ou seja, ele vai beneficiar ainda mais o locador, porém, ele não vai poder dar o crédito para essa empresa. Então, ou seja, a empresa, né, no caso, a grande construtora, ele vai preferir alugar de empresas que estejam num regime que não seja o simples do que no próprio simples. Por quê? Porque o crédito vai ser muito pequeno. E que não está definido ainda, né, William? Isso. Ou já tem definição para o Não, simples? isso não foi, até o momento que eu vi, não foi definido ainda, essas alíquotas que vão ser creditadas. Né? Sim. Então, o locador, inclusive eu, né, eu estou fazendo meus estudos justamente para quê? Dependendo de hoje a característica do meu cliente, vai ser o regime que eu vou optar. E você tocou num ponto muito importante mesmo, né? Qual regime escolher? Vamos ficar no simples, vamos ficar no lucro real, presumido. Por quê? Se eu atendo, vamos trazer para o nosso mercado, inclusive que é da própria Loca Nordeste. Sim. Você atende B2B, que é pessoa jurídica para jurídica, e o B2C, pessoa jurídica para pessoa física. E aí, o que escolher, William? Bem, a maioria dos locadores hoje, né, eles têm algumas locadoras, diversas locadoras, né? Não só locadores, né? Outros segmentos também usam essa técnica, né? Às vezes coloca o nome do filho, da esposa, da nora, né? Justamente para poder diluir os faturamentos e ter uma empresa, né, logicamente, se enquadrar dentro do simples. Né? Mas o que você tem que fazer, porque o ano que vem vai ser o famoso ano da calibragem. Perfeito. Ou seja, é um ano que o governo vai colocar uma alíquota teste, né? E aí justamente para ele poder medir a arrecadação, e nós locadores vamos ter aí um ano para que a gente possa fazer um estudo do nosso mercado para a gente poder ver qual o regime que se adequa melhor ao nosso modus operacional. Então, certamente, uma pessoa física, ela tende a não querer a nota. Porém, existe aí um movimento, né, que é o cashback, que vai privilegiar todos os brasileiros, né, que estejam em algum programa social, né, que hoje são 94 milhões, né, que vão ser beneficiados. Se eles pedirem a nota, eles vão ter um cashback. Então, se isso realmente entrar em operação, você imagina, até o pequeno serralheiro que aluga na sua locadora, ele vai ver, se ele pedir uma nota fiscal de você, ele vai ser beneficiado, ele vai ter algum retorno disso aí. Então, eu acho que esse estudo no ano de 2026 vai ser muito importante. Então, para o locador, uma das coisas importantes é essa. Procure o seu contador, veja o seu sistema de retaguarda, que isso vai ser muito útil para que você realmente se enquadre de uma forma adequada no ano de 2027. Uma das coisas, Rossi, que eu diria é que o segmento ele corre um risco, tá? Ele corre um risco, porque os locadores que não se adequarem, né, e entrem, insistirem nessa questão de ocultar faturamento, não emitir nota, essa coisa toda, ele realmente vai ficar muito exposto, né, porque as multas vão ser pesadas, né, o cruzamento de informações vai ser muito fácil, né, você fazer entre o seu faturamento, a sua movimentação financeira e aquilo que você declara. Sim. Então, o alocador, que eu diria que é uma mudança
muito significativa dentro do segmento de locação. Vai haver eu diria que uma seleção natural dentro do segmento. E você tocou num ponto importante. E automaticamente, por ter essa movimentação e essa seleção, as próprias construtoras, as próprias empresas que compram dos locadores vão buscar comprar de quem está seguindo a maneira correta. E tudo está tendenciando, até que seja definido a questão da alíquota, para quem esteja num lucro real, num lucro presumido, para que essa questão do retorno, né, William? Exatamente, Rossi. Tudo está tendenciando para isso, porque o sistema é justamente esse, né? Eles querem, né, o governo, ele quer tirar o máximo possível da informalidade, né? Porque a gente sabe a movimentação financeira que existe no Brasil de forma informal, né? Nós tivemos agora, recentemente, aí um embate muito grande entre a questão do PIX, né? O controle do PIX, ou a declaração do PIX ou não, né? Então, você vê que todo o esforço da Receita Federal é você ir em cima da informalidade. Por quê? Porque, como a nossa carga tributária está muito elevada, aquelas pessoas que pagam, eles estão pagando muito por todos, né? Então, ou seja, não há como mais a gente suportar impostos, né, no Brasil. Então, ou seja, é muito melhor e muito mais fácil neste momento aí para a Receita, já que ela está se preparando. Para você ter uma ideia, o novo sistema que a Receita Federal aí vai entrar em operação, ou deve estar operando, né? Ele é 150 vezes mais rápido do que o sistema do PIX. Então, você imagina a quantidade de processamentos que podem ser feitos na velocidade até que eu envie, por exemplo, um valor da minha conta para a sua conta, né? Já bateu lá. Então, ou seja, deve ter verificação dentro do seu imposto de renda, tudo. O seu cliente... Vai cruzar tudo, né? Aí não tem como. Então, ou seja, isso aí realmente é que a gente vai ter que aprender com essa nova tecnologia, né? Sim. Implementada. E a melhor decisão hoje, sabendo que acredito que esse é o número, aproximadamente 95% das empresas estão no Simples. A melhor decisão é aguardar e fazendo os testes, William, para ver como vai ficar tudo isso? Eu diria o seguinte, muitos segmentos, né, que estão no Simples, eles já vão, né, continuar de uma forma muito tranquila. O que impacta muito, e trazendo para o nosso segmento de locação, é justamente essa questão da emissão do documento fiscal. Eu acho que essa é o grande impacto, realmente, né? Então, o ano de 26 vai ser um ano que cada locador, eu recomendo, né, busque a sua a associação, né, busque o seu contador, busque informações, busque podcasts, assistir podcasts como esse, né, se informe, né, para que você esteja realmente preparado para essa mudança. William, e como vai ficar a tabela no Simples? Você já soube alguma coisa? Está definido? Ainda não? Não tem nada ainda? Como é que está? Nós temos, bem, com relação à elevação do limite do Simples, isso aí está sendo, né, discutido, inclusive do MEI também, né? Agora, com relação ao crédito que a empresa, né, que tomadora dos serviços, entre aspas, né, da locação, que vai se creditar, essa sim ainda não está definida. E aí, então, é muito importante mesmo essa análise, analisar mesmo, B2B, B2C, ficar mesmo e tomar a decisão, porque muita coisa está mudando. Inclusive, semana passada, nós estávamos no conteúdo da própria LEC, e o Paulo Daldite estava lá e falando, falou, hoje mesmo já saiu uma nota nova que teve alteração, e estamos passando por alterações em todo momento ainda, né, William? Justamente. É porque, bem... eu não gosto muito disso, mas no Brasil as coisas são mais ou menos assim, né? Então, ou seja, ela simplesmente foi aprovada a reforma, porém a regulamentação está vindo a conta-gotas, né? E causando surpresa, né? E para o nosso cliente, vamos falar assim, também eu acredito que deva ter oportunidade em cima disso. Muito. Porque o pessoal só está... Você mesmo falou no outro podcast gravado lá no Analog, né? O pessoal estão querendo vender a dificuldade para oferecer a facilidade, né? É verdade. Mas tem Rossi. Coisas boas também, não tem, William? Tem sim, Rossi. Eu acho o seguinte, os locadores que já, ao longo do tempo, já emitem todos os seus documentos fiscais de forma correta, né? Pagam seus impostos, né? Já tem uma contabilidade bem organizada, né? Que tem um sistema bom de retaguarda.
Então, esse locador, é lógico que ele está bem mais preparado. Então, as oportunidades vão estar aí. A gente vai equalizar mais a concorrência, né? Porque hoje, aí, pelo menos lá no nosso estado, né? E creio que aqui em São Paulo também, Mesma coisa. a gente tem uma concorrência muito grande de forma desleal, né? Principalmente de locadores que não honram com seus compromissos, então, e colocam tudo no preço. É aí difícil competir com eles. Aí né? fica difícil realmente competir. Então, nessa hora é que realmente vai valer todo o esforço, né, e todo o nosso trabalho ao longo dos anos de profissionalização. Então, a oportunidade vai estar aí. Aqueles que estiverem bem organizados, certamente, Rossi, vão estar na frente dos demais. Boa. E para o cliente final, é melhor comprar ou continua sendo a locação? Ou vai potencializar? Porque sabemos que hoje a locação é o melhor negócio. Sim. Mas agora com a nova reforma tributária, pode mudar isso ou a locação vai continuar sendo o melhor negócio ou não? Vai potencializar ainda a locação? Rossi, bem, eu sou suspeito até para falar porque eu amo a locação, né? A locação no Brasil ela tem uma oportunidade muito grande de tudo, né? Hoje em dia você aluga talheres, né? Sim. Então você imagina qual o potencial que o segmento de locação tem. Às vezes a gente vê o nosso segmento de locação de máquinas e equipamentos, mas é muito mais amplo que isso. Nossa, nós estávamos, desculpa interromper, só não perde o raciocínio. Nós estávamos num evento, eu e a Glória, e aí o pessoal está alugando produtos mais luxuosos, como veículos de luxo, relógios, bolsa para mulheres para participar de eventos e festas. Perfeito. Então é um mercado que a gente ainda é amador no Brasil. Eu acho que até e isso é um benefício, né? Eu acho que isso tem uma área de oportunidade gigante. Aproveitando até a oportunidade, a Analoc, ela está agora junto com a KPMG. A gente está fazendo uma pesquisa, né, para poder medir e o tamanho, né, do mercado de locação de máquinas e equipamentos no Brasil. Uhum. Esse é um estudo que está sendo muito aprofundado. É um estudo similar ao que é feito a ERA na Europa, e a gente vai ter uma dimensão do nosso mercado e deve ser, inclusive, já algumas informações desse estudo devem ser apresentados, talvez, na ALEC, né, okay, numa dos eventos da ALEC, mas como também na Analoc Rental Show. Legal. E a Analoc Rental Show do próximo ano realmente vai estar recheada de informações. Até uma dica para o nosso amigo locador, né, saia da cadeira, né, participe desses eventos, que é aí que você tem as informações, que você troca naquele networking, você sabe tudo que está acontecendo, não só no segmento, mas às vezes dentro do seu negócio que você mesmo não sabe. Tá bom? William, você tocou num ponto com relação a CNPJs, né? De ter CNPJ no nome do pai, do filho, da esposa, do sobrinho. Sim. E essa questão agora, se eu tenho filiais e elas não são filiais, eu estou no Simples, mas com várias unidades de negócio, e eu vou fazer movimentação de máquinas entre unidades de negócio. Rossi, esse é um dos temas delicados, né? Porque são empresas diferentes. Né? Uhum. Inclusive, né, muitos locadores fazem transferências entre essas empresas de uma forma meio que informal. Né? Principalmente se são empresas que estão dentro do mesmo estado. E agora, como todas essas movimentações elas vão ter que ser através de uma nota fiscal em si, então, logicamente que vai haver uma emissão de um documento fiscal de uma empresa para outra, né? Porque apesar de ter, de repente, um sócio em comum, ainda é uma outra empresa. Né? Então, aí não, você vai ter no caso, pode ter até uma bitributação. Então, esse é um dos casos que tem que ser muito bem estudado. Muito bem estudado. Ou seja, cada locador ele tem que ver a sua realidade operacional para ver qual que é a melhor decisão. Boa. Isso é que é importante. Muito bom. E William, sabemos que temos muitas locações spots, 3, 7, 15, 1 mês, 2 meses, 3 meses, assim por diante. Mas e os contratos que perduram por mais tempo? 1 ano, 2 anos? E aí, se o locador tem que pensar com relação a esse contrato de locação que está saindo, qual é a dica que você dá para ele? Rossi, essa é uma coisa também que tem que ser levada em consideração. Por quê? Porque, principalmente dependendo da característica dos locadores, o cliente, ele fica aí 6 meses, 1 ano com o equipamento, né? E aquilo vai se renovando. Muitos locadores, por exemplo, não tem nenhuma cláusula de reajuste.
ou alguns têm a cláusula, mas não reajusta, né? O equipamento fica lá, às vezes, 2 anos, 3 anos, ele não se atenta e fica lá aquele equipamento, né? Porém, como agora vai ser uma mudança de imposto, é muito importante ele colocar dentro do seu contrato de locação uma cláusula específica. Eu vou até anotar a dica, hein, William? Vai que lá. propicie justamente essa mudança de valores, tá? Devido à reforma tributária. Inclusive, o doutor Adriano, da Fenaloc, né, que esteve conosco na Analoc há algum tempo, ele disponibilizou, que eu posso passar para você, para que você coloque através de um link, Legal. essas cláusulas, tá? Que essas cláusulas podem ser inclusas no contrato de locação para que você fique resguardado. Isso é muito importante. Pô, vamos aceitar sim, William. Então, o William pode passar esse contato para a gente, esse link, mando sim. e a gente já coloca, deixa ali fixado nos comentários, algum canto, ou se você não achar, você pode mandar um direct para a gente via Universidade do Locador ou Papo de Locador, e a gente envia com o maior prazer para vocês. Perfeito, Rossi. Mas Rossi, você estava falando a respeito das oportunidades, né? Perfeito. Então, eu acho que as oportunidades, uma delas tem a conexão com o que você disse. Por quê? Porque locar, ele vai ser mais interessante ainda, né? Que você, devido a essa questão do crédito, dos impostos, como nós vamos oferecer também crédito para o nosso cliente, né? Uma construtora, por exemplo, então você imagina, ele vai estar locando o equipamento e vai estar recebendo aquele crédito constantemente. E se ele comprar o equipamento, talvez ele vai perder o benefício fiscal da compra daquele equipamento, porque todos os benefícios fiscais vão deixar de existir, né? E ele vai receber um único crédito pela compra. Então, ou seja, essa pode ser uma grande oportunidade. Boa. Nossos próprios clientes, de repente, eles vão se atentar que a locação vai dar um crédito constante para eles. Se torna um argumento de venda, né? Um argumento de venda, mais um com relação à locação. Então, locador, fica antenado com as argumentações, com a sua equipe, seja preparado, prepare a sua equipe para ter isso na ponta da língua, ter esse discurso durante a negociação. Porque sabemos, né, William, que a gente mergulha para poder estar negociando e falar, não, eu tenho uma verba para fazer compra, eu prefiro comprar o equipamento do que alugar. Exatamente. Está aí o bom discurso agora, né, William? Exatamente, um bom discurso. Mais um deles, né? Mais um deles. Fora todos esses benefícios, mas algum outro benefício que você acredita que é extremamente positivo? Você falou de competitividade com relação das empresas, com relação ao retorno de imposto, né? Que retorna isso para, sendo redundante, que retorna isso para o cliente final com relação a esse benefício. Algum outro que você acredita que você viu que possa ter, ainda não está muito definido, ou isso já tem claro? Rossi, eu acho que com a ajuda da Analoc e esse estudo da KPMG, nós vamos ter aí no Brasil, vamos poder ter um dimensionamento do nosso mercado. E nós vamos sair aí um pouquinho da sombra, né? Então, o segmento de locação ele vai ter uma visibilidade maior. Então, eu tenho certeza que a gente vai beneficiar mais financiamentos, né? Os financiamentos vão estar mais abertos para o nosso setor, né? Então, essa formalização do nosso setor, né, vai nos trazer benefícios para o segmento como um todo. O olhar, né, dos órgãos, né, de finanças, né, das instituições bancárias, isso vai mudar bastante no olhar com relação ao segmento de locação. E como que o locador fica sabendo das novidades que o Sindilec, que a Analoc está fazendo, William? E como que ele faz para participar? Isso é interessante, Rossi, porque eu, como presidente, né, do Sindilec, e a gente, né, se esforça muito para demonstrar para o locador como é importante, né, ele participar de uma associação como a LEC aqui em São Paulo, como o Sindilex ao longo de todo o Brasil, ou o nosso órgão maior, né, nossa federação, que seria a Analoc, né, para que possa se informar. Então, procure a sua entidade local no seu estado, né, entre aí, busque por Analoc, né, participe desses eventos, que é muito importante, que aí sim você vai poder ficar bem informado sobre tudo o que acontece. Boa. William, vou deixar aberto aqui com relação a um recado que você queira mandar para o locador. A gente anotou bastante coisa. Tem muita lição de casa, né, para o locador. Então, a primeira dela é se prepare, né, locador? Esteja preparado, esteja antenado, participe dos eventos, acompanhe os podcasts. Tem muita coisa para a gente se modernizar, se atualizar com relação... Falando de reforma tributária, mas a gente tem que estar...
antenado em todos os movimentos, né, William? Porque o mercado não para, é muito dinâmico. Muito, né? muito. E o nosso mercado está muito dinâmico quando a gente fala de locação. Tem novos entrantes, tem novas oportunidades, e você deu várias dicas de como você aproveitar. Sempre fala, né? Atrás de um problema sempre existe oportunidades. Exatamente. Depende de tudo do ponto de vista, né? Exatamente, Rossi. Eu acho que o meu recado que seria para o locador é o que serve para mim, né? Eu acho que é um segmento próspero, é um segmento que tem muito ainda no Brasil a crescer, tem muitas oportunidades ainda no segmento de locação como geral. Agora, vamos buscar a profissionalização. Um recado que eu digo é o seguinte: você foi bem até esse momento, né? Tem locadoras que dizem, mas faz há muitos anos, eu estava num evento a semana passada, inclusive lá em Pernambuco, e um amigo locador falou, não, mas eu sempre operei dessa forma, poxa, eu quero ver se eles vão realmente me encontrar, se eles vão chegar até mim, não pode. Eu falei, meu amigo, não é assim, você acha que você é pequeno, mas você não é pequeno, né? Então, acho que a busca da profissionalização é o recado para o locador hoje, porque senão ele corre o risco de se extinguir, sim, né? Ainda mais com os entrantes que estão chegando. O mercado está sendo muito bem visto, né, por todos. Vide o avanço dessas empresas de franchise, né? Hoje, a Casa do Construtor, por exemplo, nem sei o número mais, acho que ela está com umas 900 unidades. Já chegando nisso, né? E já expandindo fora do Brasil. Fora do Brasil, né? Já está sendo um exemplo na América do Sul, quiçá fora, né, do nosso continente. Então, ou seja, o mercado está profissionalizando e todo mercado profissional só dá espaço para aqueles que acompanham, né? Aqueles que ficam para trás. Tudo que você fez até hoje foi ótimo, excelente, você colheu seus frutos, mas daqui para frente o jogo vai ser outro. Até porque o nosso cliente está cada vez mais exigente, né, William? Então, se o cliente ele começa a exigir muito profissionalismo, não tem como, ele vai te trocar por outro. É simples assim, a receita é, não, eu vou fazer, essa semana mesmo eu estava com um cliente, ele falou, Rossi, eu vou baixar minha régua porque chegou um concorrente que está oferecendo aquela famosa, você está oferecendo um preço melhor. Eu falei, então, você está vendendo preço e não serviço, e não valor. Só que saiba que se você abaixa a régua, sempre vai ter alguém com a régua mais baixa que a sua. Exatamente, então, é um Rossi. jogo triste. Essa é uma das coisas que o locador ele também vai ter que se aprimorar, que é a questão de formação de preços, né? Porque hoje o locador, ele simplesmente, esse equipamento é 10% do valor, não, esse é 5%. Foi usado isso por muitos anos, né, William? Muitos anos, né? E os custos são diferentes a todos, né? Então, ou seja, agora a questão de formação de preço com a reforma tributária vai mudar bastante também. Principalmente que o conceito de imposto vai ser totalmente por fora, né? Então, não vai estar na nota fiscal exatamente que você compra. Então, ou seja, é muito importante a formação de preços, né, Rossi? Você, né, já fizemos trabalho sobre isso, né? Então, a formação de preços realmente é muito importante e merece também uma atenção. E além da formatação de preço, eu sempre falo, né, William? Eu sou defensor e vou continuar sendo defensor. Não é só saber formatar preço, é você ter um processo, uma metodologia que a sua equipe saiba vender o valor e não preço. Porque senão hoje você coloca uma inteligência artificial lá que manda o valor para o cliente, o preço para ele e acabou. Mas não, vai ter sempre objeção. E eu, novamente, você tem concorrentes, você tem empresas A, B e C, e ela muitas vezes tem custos diferentes. Então, não é algo que não dá para balizar no mercado, né? Exatamente, Rossi, exatamente. Esse é um dos, existem muitos elementos ali por trás de uma formação de preços, né? Então, isso é que tem que ser, mais uma vez, né, profissionalizado, buscado ajuda para que você possa se aprimorar e fazer de uma forma correta. Boa. William, estamos chegando nossos finalmente. Sim. Vou deixar aberto para você mandar mais um recado, né? Tanto recado que o William deu aqui. E, pessoal, anota mesmo. Se você volta, vem aqui, né? Dá um voltar, anota, refaz, procura informação para você estar atualizado com relação a esse tema extremamente atual e mais do que importante, já é urgente, né, William? Isso. Deixa o recado para o locador, William. Fica à vontade, o microfone é seu. O meu recado, eu quero agradecer, Rossi, essa oportunidade. Eu acho muito legal esse papo de locador seu, né? Você abre o espaço para diversas pessoas, entidades aqui vir dar depoimentos, contribuir, isso é muito importante. E para os locadores, o recado que eu deixo é justamente esse: procure uma entidade local,
procure a nossa entidade maior, que é a Analog, né? Filie-se, né? Seja um associado, busque informações, crie network. É muito bom, é importantíssimo. Ó, no momento desse, você não vai se sentir só. Às vezes você fica aí só olhando para a sua locadora, achando que o universo é simplesmente ali olhar para as suas máquinas, colocar 10% e alugar. O mercado não é só isso, né? Você tem uma gama de informações que você tem que ter. Então, busque ajuda, saia, né? E se profissionalize, porque o mercado está exigindo isso de você. Não podia passar em branco, deixar um presente para o meu amigo William, Rossi, pela presença, né, ter saído da sua localidade, estar aqui com a gente mesmo, uma lembrança, um presente de coração, William. Gratidão por você estar aí com a gente novamente. Trabalhamos junto há quase 4 anos já, né, que a gente está junto com todos os trabalhos aí e que venham muito mais tempo juntos. A gente vê o quanto as pessoas, quando se conectam, que você falou, quando se conectam, as pessoas se desenvolvem, e ambos os lados. Perfeito. Né? Tanto o cliente, fornecedor e assim por diante. Obrigado mesmo por estar com a gente, William. Gratidão por toda a entrega. Eu que agradeço, e vamos fazer nosso grito de guerra lá, né? Vamos sim. Vamos lá, fala pela câmera central. Opa. Lembra lá? Bora alugar, bora vender, bora alugar, bora liderar. Vamos beleza? Embora. 1, 2, 3. Bora vender, bora alugar, bora liderar. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Valeu, William. Obrigado. De nada.